com a mão no coração. Vamos falar com o nosso Senhor. Você chegou até aqui, a sua fé te trouxe até aqui. E eu sempre digo que a nossa fé pode nos levar muito além. Imagina que você enfrentou desafios para chegar aqui, e ao chegar, simplesmente deixa a sua mente vaguear. Não mantenha o seu espírito ligado no céu. É uma perda. Não. A nossa fé nos trouxe até aqui. E agora eu ando um pouco mais. Eu busco conhecer mais, me aprofundar, obter de Deus um entendimento novo, uma visão revelada. Eu quero crescer, Jesus. A minha fé me trouxe até essa reunião. E eu quero aproveitar cada minuto. E eu quero pegar tudo que eu puder. E eu quero sair maior, melhor. Eu quero crescer um pouco mais. Porque o Evangelho tem a ver totalmente com o que eu tenho me tornado. Ele causa uma transformação, uma mudança. Se a palavra que nós temos ouvido é a verdade, ela é, tem que nos modificar. Tem que fazer a diferença na nossa vida. Não podemos pensar da mesma maneira, nem ficar no mesmo lugar. Nada pode ficar da mesma forma. Ó Senhor, eu oro de todo o meu, com a força da minha vida, com todo o meu coração, pedindo que ia começar por mim. Eu quero dar um passo adiante, eu quero ver um pouco mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós queremos conhecer com uma revelação nova. Nós queremos vendas caindo, clareza, uma visão mais ampla, mais profunda da coisa. Queremos ter uma compreensão de coisas que ainda não tínhamos tido. Vem ao nosso encontro. Ajuda-nos. Queremos crescer. Cresçamos em tudo, está escrito. Naquele que é o cabeça, Cristo. Prossigo para o alvo. Ontem já foi. Recebemos uma unção. Mas hoje é um novo dia. Tem uma cota nova de misericórdia. E as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. E somos orientados a pensar e a nos lembrar de coisas que nos dão esperança, a sermos prisioneiros da esperança, a deixar o passado, a não nos distrairmos, a guardarmos o nosso pé, a não vaguear, a guardar o coração, a renovar a mente, a olhar para o alto, a cuidar da nossa vida. Nós temos orientações bem claras que nos ajudam a construir uma vida gloriosa, alicerçada, bem alicerçada,
na tua palavra. Nos ajuda. Eu quero aprender, quero crescer. E essa é a minha oração e o meu esforço diário para levar esse progresso através da tua palavra, porque eu acredito que a tua palavra nos leva a progredir ao teu povo. Abençoa cada vida, cada mente, que seja tocada, renovada. Quando muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Então eu peço por avanços, por mudanças, por progresso. A mudança leva a progresso. O entendimento de algo que não tínhamos tido nos leva a dar ao Senhor o que o Senhor espera de nós e avançamos. Onde não há visão, o povo perece. Peço visão, visão do céu. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue na igreja, no ministério, na vida do nosso povo. Visita lares, famílias. Nosso povo em todo lugar. Visita os templos, os líderes. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Toca corações em todo lugar. Que o caráter seja moldado, o temor do Senhor repouse sobre cada um de nós. Queremos sair num nível mais alto. Nós te amamos, queremos te agradar. E sabemos que sem fé é impossível agradá-lo. Nos ajuda a entender, porque a fé vem do ouvir e ouvir a tua palavra e exercitar. Eu oro para que nada fique da mesma maneira, porque não estamos aqui para as coisas ficarem do mesmo jeito, no mesmo lugar, mas para sofrerem modificações e para avançarmos. Quebro laços e armadilhas contra nós, setas demoníacas contra nós, contra a igreja, nossa família, o nosso povo, contra o nosso ministério, nosso culto, nossa reunião, quebra em nome de Jesus agora. Todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno. Eu quebro em nome de Jesus todas as armações do mundo espiritual. Eu desfaço em nome de Jesus. Que toda a força do mal seja enfraquecida, amarrada e lançada no abismo. Todas as armações desfeitas, laços quebrados em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar, em juízo tu a condenarás. No Senhor nós faremos proezas e o Senhor esmaga os nossos inimigos. E nós cremos nisso. Nos cubra com teu sangue, tem misericórdia de nós, acampa os teus anjos ao nosso redor. Venha ao nosso encontro, derrama da graça, do seu favor, desta unção, poder e nos leva além. Muito obrigada. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui, nós te amamos. Eu consagro essa reunião para a sua glória, eu entrego nas suas mãos, sob a sua direção, crendo que o Senhor lidera, Espírito Santo. Lidera a nossa vida, lidera tudo que fazemos, não nos deixa prosperar no erro, não nos deixa prosperar naquilo que o Senhor não está, seja lá o que for que o Senhor está fazendo e vai fazer, nos coloca na sua agenda e não nos deixa prosperar onde o Senhor não está, não nos deixa prosperar no erro, no pecado, não nos deixa. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a ver com clareza aquilo que quer que vejamos. Nos abençoa. E eu penso que a maior bênção é te conhecer de forma íntima, revelada, profunda, pessoal. E é isso que eu peço.
Porque conhecereis a verdade e ela te libertará. Que possamos ter esse conhecimento profundo, vivo, íntimo. Esse conhecimento revelado do Senhor, da Tua palavra. Te amamos, Senhor. Muito obrigada. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. O Espírito é esse. Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Ontem eu iniciei dizendo que Deus, enquanto nós estamos de olho no resultado, Deus está atento ao processo. Para Deus mais importa o processo do que qualquer outra coisa. O processo é que molda o nosso caráter. O processo nos educa, nos ensina, nos amadurece, nos prepara. Sim, todos nós queremos o resultado e isso é certo. Mas para o resultado certo, é preciso trilhar o caminho certo. Passar pelo processo. A árvore tem raízes. Raízes é um sistema de crenças. É uma forma de pensar. É um padrão. Aquilo que eu acredito e muitas vezes é uma grande mentira, mas, como eu acredito, é verdade para mim. E eu fico lá. O tronco são valores. E quais os nossos valores? São os mesmos do Senhor? O que tem valor para você? Os galhos, o nosso comportamento, como nós nos comportamos. E o fruto é somente a consequência. E aí, às vezes eu vejo as pessoas tentando tratar a consequência. Mas tem que tratar a raiz. Porque se a raiz é a mesma, não adianta tirar o fruto. Se a mentalidade é a mesma, não adianta você viver correndo atrás das consequências. Porque você vai ter mais e mais. Você tira o fruto, que está estragado, que está podre. Mas um fruto podre é resultado de uma raiz podre. Se eu definitivamente não entender que o problema da minha vida está relacionado à minha mentalidade, o que eu
acredito. Eu tenho o que eu acredito. E eu continuo fazendo porque eu acredito que é aquilo. Mesmo tendo um resultado estúpido, um fruto podre, sem caldo. Aí eu vou e arranco o fruto. Eu estou incomodada com o fruto, estou incomodada com a consequência. Mas eu não vou na raiz. No meu sistema de crenças, na minha mentalidade, no meu padrão mental, na cabeça que eu tenho, que me leva a ter uma visão de mundo, de vida, e continuar então a produzir o mesmo tipo de fruto, e reclamar que o fruto está seco, está azedo, está amargo, está ruim, está podre, está bichado. Mas eu não vou na raiz. Se eu não mudo, aqui, Paulo falou, eu não mudo nada aqui. Nada. Se nós não acreditamos no que nós estamos lendo nas Escrituras, então, nós vamos continuar acreditando em todas aquelas mentiras que nos passaram, padrões que nos levam para uma vida estagnada, infeliz, egoísta. Guerra sem propósito. A gente sempre fala, escolha as suas guerras. Porque guerra é uma questão de escolha. Eu posso guerrear qualquer guerra e eu posso guerrear a guerra certa. Guerras eu vou ter, mas eu quero guerras com propósito. Não tem como viver sem guerras. Mas eu posso escolher a guerra que eu vou guerrear, o lugar que eu vou estar. Eu posso escolher. Se a palavra que nós estamos ouvindo não está mudando a nossa vida, tem algo muito errado. Se a palavra que eu leio não afeta a minha vida, não muda o meu sistema de crenças, então nós estamos enxugando o gelo. É exatamente isso. Se eu ouço, leio, mas quando o que sai de mim é sempre a mesma coisa, que sempre saiu e não me levou a lugar nenhum, eu preciso parar e rever a minha vida. Porque tem algo muito errado. Quando alguém vem e diz assim, uma pessoa está há muitos anos ouvindo a palavra, e aí a coisa não vai. É porque ela ainda, até hoje, ela escutou, ela não ouviu, não entrou, não afetou. Porque ela continua crendo nas mesmas coisas. Ela não crê nisso.
Então não funciona na vida dela, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E então exercitar esta palavra. A fé só é desenvolvida pela palavra e ela se torna robusta, musculosa, sendo exercitada. Mas se eu continuo exercitando o mesmo padrão, é porque eu continuo pensando do mesmo jeito. Observe uma pessoa no momento de pressão, o que sai dela? É o que ela acredita. Quando ela tem um problema, o que sai dela? É o que ela acredita. As escolhas que ela faz, é o que ela acredita. Como ela conduz a vida dela, é o que está dentro dela. Quando uma pessoa está há muito tempo ouvindo, e depois ela vê que ela está na esteira. Ela só está na esteira. Ela diz, eu preciso de ajuda. Não, ela não precisa de ajuda. Ela precisa de uma decisão. Você não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Você não pode tomar uma decisão por mim, eu não posso tomar por você. Quando nossos filhos tomam uma certa idade, por isso que a Bíblia manda treiná-los enquanto eles são pequenininhos. Tome as decisões por eles, boas decisões enquanto eles são pequenininhos. Porque vai chegar um momento que você não tem mais a menor possibilidade de tomar nenhuma decisão por eles. Você os treinou para tomar boas decisões. Quando nós vemos nossos filhos tomando decisões ruins, então nós temos que agora fazer a pergunta, nós investimos o tempo certo no treinamento deles? Será que nós realmente gastamos, investimos muita energia, muito tempo para treiná-los? A gente sabe que quando a gente erra no recrutamento, então agora, principalmente no casamento, errou no recrutamento, agora vai dar um pouquinho mais de trabalho. Errou no treinamento da criança, esse adulto vai dar um pouco mais de trabalho. Por isso que somos orientados a treinar os nossos filhos, a discipular os novos convertidos com a palavra. Mas o outro lado, que agora tem condições de fazer suas próprias escolhas, está decidindo pela coisa certa, por aquilo que está aprendendo? Ou insiste em manter o mesmo padrão, achando que, pensando do mesmo jeito, vai ter uma coisa diferente, plantando a mesma semente, vai ter outra colheita. Não tratando a raiz, vai sim uma hora dar um fruto diferente. E faz muito tempo que o fruto está azedo, ou está amargo, ou está sem suco. Ou está podre mesmo. A Bíblia diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês?
não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E vocês, ao invés de vencer esta guerra aqui, vocês trazem elas para cá? Olha quantas guerras vocês estão guerreando inutilmente por conta da sua guerra ou guerras internas não tratadas, por conta das suas paixões, emoções que vivem borbulhando, por conta dos seus impulsos emocionais. Você tem guerra aqui e traz suas guerras para cá. E criam guerras. E guerreiam. Guerras inúteis, sem propósito, por conta das suas paixões, das suas emoções, que não têm domínio, que não têm controle. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Então, muitas destas guerras se dão por conta de cobiças. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras por causa de suas cobiças, suas paixões. Vocês vivem em guerras, em discussões. Por causa do quê? Por causa das coisas que vocês cobiçam e não têm. Vocês querem uma coisa e não têm. E vocês querem aquilo nem que for na marra. E aí matam o espírito de alguém. Invejam. Ferem. Tramam. Mentem. Machucam. Por causa de suas cobiças. Traem. Negam a verdade. São guerras inúteis, Tiago estava falando. São guerras inúteis, sem propósito. Não tem porque não pedem. Alguns não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Exatamente, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Quer algo, mas quando pede, a motivação está errada. Não há um propósito firme naquilo. Que aquilo por qualquer coisa. Menos pelo motivo certo. Para mostrar para alguém, para rivalizar com alguém. Assim, por status, por imagem, qualquer coisa. Menos pelo motivo certo. Quem quer servir, serve. É tão interessante quando alguém vem e diz assim, você pergunta para alguém, o que você quer? Eu quero servir. Ok, sirva. Sirva então. Sirva. Não. Nós achamos bonito. É bonito postar na rede social, botar no telão, repetir, fazer uma pregação.
O maior é o que serve. Dai e ser-vos-á dado. Em boa medida você vai receber. Transborde. Derrame a sua vida. Ó, que lindo. Cai bem para a nossa imagem. Mas nem sempre estamos dispostos realmente a servir. Queremos servir onde dá lucro, notoriedade, aplausos. O que eu vou ganhar com isso? Isso não é servir? O que eu vou tirar? O que você vai me dar? Eu quero servir. Não, mas não aí. Não, então você não quer servir. Está no lugar errado. Muitas vezes eu falei para gente que disse que queria a obra. Não, você não quer. Você quer qualquer coisa, menos servir a um propósito. A sua intenção é outra. O que te motiva é outra coisa. Você quer atingir uma outra coisa. E não aquilo que faz parte desse chamado. Então, isso não é para você. Se eu perguntar a qualquer pessoa, você quer prosperar? Todo mundo quer. Mas para quê? Nem todo. Pode até alguém dar aquela resposta bonita que cai bem aos ouvidos. Para servir ao reino, servir as pessoas. Mas na prática, não é isso. Todos nós já tivemos, e para algumas coisas ainda encontramos uma motivação, uma intenção erradas. Mas à medida que você tem um entendimento, quando você já tem isso, você não deixa passar mais. Porque você sabe que vai ser uma luta sem propósito. Vai dar errado, como dizem por aí, vai dar ruim. Vai terminar mal. Você até ganha, mas não leva. Você enxuga gelo. Porque, no final das contas, se você constrói uma casa na areia, sem ser fundamentada na palavra, com base nos motivos certos, se você guerreia a guerra errada, você vai descobrir que você construiu na areia movediço, uma hora afunda. E aí, você sabe como é que é a areia movediça. Você tenta sair, mais se afunda. Você tenta sair, mais se afunda. Porque foi uma construção que não foi na rocha. Então, Tiago estava combatendo isso lá. Essas guerras sem propósito. Motivadas por paixões e cobiças inúteis. Uma luta inútil. A pessoa está lutando por algo inútil. Como está lá em Jeremias, cavando cisternas rotas que não retêm água. Eu penso que o tanto que dá trabalho cavar um poço, e você chegar lá e ver que não tem água.
descobrir que é um poço furado, é uma cisterna rota. Porque é algo sem propósito, sem um propósito firme, que não vai ter nenhuma sustentação, nada. Sabe o que é você construir algo inútil para a sua vida, que não tem alicerce, sustentação para aquilo, uma hora vai afundar? É quando você guerreia, luta, uma guerra que não tem propósito. Você está metido num projeto, em algo que não tem a possibilidade de prosperar. E qualquer coisa, ilusoriamente, que pareça até que prosperou, é só para o tombo ser maior. Porque se não tem alicerce, vai ruir. Então, de onde vêm as guerras de vocês? E contendas? Vocês estão brigando pelo quê? Estão em guerra por quê? Por causa dessas paixões que estão aí guerreando desde vocês. Vocês estão em guerra aqui, não tratam suas mesquinharias, suas inutilidades internas e põe para fora e joga sobre todo mundo por conta das suas cobiças, porque vocês estão frustrados, que querem algo e querem pela motivação errada. E então vocês invejam, e vocês ferem, e vocês fazem qualquer coisa por causa das suas malditas paixões, por causa das suas guerras internas não tratadas. É um problema seu interno que você nunca trata, porque não renova a mente, e se não renova a mente, pensamento gera sentimento, que gera uma ação. Se a minha mente não é renovada, vai gerar o mesmo tipo de sentimento, de emoção, e eu vou ter o mesmo tipo de comportamento. E então eu estou em guerra aqui dentro, porque o meu egoísmo, orgulho, a minha frustração não é tratar, nada disso é tratado. E aí eu descarrego para fora, eu jogo para fora. E sou capaz de ferir, de machucar, de ter o comportamento mais reprovável, porque eu não estou bem comigo, e eu não trato, porque eu não deixo a palavra me afetar. E aí eu causo guerras, contendas, e vem da onde? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Você está com um problema aí dentro e não resolve, e vai jogar para os outros, o mundo te deve? O mundo deve você? É aquela história de sempre. Eu sou uma vítima, eu estou em desvantagem, estou sendo injustiçado. Ou seja, vamos rasgar alguns versículos da Bíblia, né? O que você planta, você colhe. Não. Eu não estou colhendo o que eu plantei. Estão me injustiçando. Então, alguém tem que pagar. E eu vou descarregando. Alguém vai ter que pagar. Às vezes eu penso, o que leva uma pessoa a ouvir sobre algo que é a verdade, que é a palavra de Deus, ir lá fazer como se nunca tivesse ouvido aquilo.
como se nunca tivesse ouvido. E a mesma pessoa depois pergunta: eu não sei porque que eu estou passando por isso. Eu não sei porque que eu estou passando por isso. Eu estava na Celso ainda. Eu me lembro de uma senhora. Ela era... Não estou dizendo que as pessoas não tenham que ser felizes independente da idade. Não é nada disso. Quer dizer, até eu acho que penso que eu usei até a expressão. Felicidade é um negócio que está aqui dentro, ou não está? Então, deixa eu corrigir. Encontrar alguém que elas desejam compartilhar o seu dia a dia. Independente da idade. Se é o desejo dela, da pessoa. Mas uma pessoa que está há muito tempo na igreja, está ouvindo a palavra. Ela sabe o que é certo. Ela já viveu, já quebrou a cara. Aí ela encontra alguém. Ela não espera no Senhor. Ela tem idade, pelo menos, para ter o suficiente de experiência e um pouco de maturidade. E ela vai lá e age como uma adolescente. Começa a fornicar, a viver como se ela nunca tivesse ouvido nada sobre os valores cristãos. Aí aquilo dá tudo errado, porque começou errado. Aí a mesma pessoa vem e pergunta: por que eu nunca consigo ser feliz na minha vida sentimental? Eu não preciso dar a resposta para isso, não é mesmo? Eu preciso. De verdade, você não sabe, cada pessoa que aqui está, sabe responder para essa pessoa essa pergunta? Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe. Eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero. Aí as coisas não estão fundamentadas em Deus. Elas não vão funcionar e não vai demorar, você vai ver que aquilo foi mais um passo errado. E aí então, por que eu não sou feliz na minha vida sentimental? Será que não é porque eu passei a minha vida passando na frente de Deus, colocando o carro na frente dos bois, cedendo para as minhas emoções, fazendo do meu jeito, na minha hora, da forma que eu queria, não esperando por Deus, não podendo dizer não para a minha carne, e dizendo sempre sim para ela, e depois, por que Deus não faz algo a respeito? Porque sempre dá errado. Porque você, até hoje, pensa errado. E faz errado. É simples assim. Você planta a mesma semente, você vai ter a mesma colheita. Você pensa do mesmo jeito. Eu tenho mais de 60 e eu queria tanto ser feliz. Incrível! Então, já deveria ter, primeiro, aprendido que a felicidade você encontra no Espírito. É alegria no Espírito. Mas felicidade fora da bênção de Deus não existe. É só uma ilusão passageira.
com prazo de validade. Então são situações óbvias, tem coisa que é óbvio, que apenas a pessoa, ela tenta desviar o foco, se fazendo de vítima, que, eu não entendo, não sei. Sim, você sabe. Sim. As bênçãos acompanham os obedientes. É simples assim. Não tem como dar errado a vida de alguém que teme a Deus. Ou eu vou crer que a Bíblia mente, ou eu minto. Alguém está mentindo. Tem que ser eu. Tem que ser eu. O problema está aqui, não está ali. Se a Bíblia diz que o essencial para a vida do homem é temer a Deus, e esse que teme ao Senhor é altamente abençoado. As bênçãos acompanham o obediente. Ele é colocado por cabeça, por cima, tudo que ele faz prospera. Onde ele coloca as mãos, a bênção do Senhor está lá. Ele cavalga nos altos da terra. Porque ele ouve o Senhor, ele acredita na palavra. Ele guerreia a guerra certa. Ele persevera na coisa certa, ele resiste na coisa certa. E quando ele entende, não, isso aqui não é para mim. Eu não tenho que pegar esse problema, essa carga. Eu não tenho que me meter nisso. Isso não é para mim. Eu não tenho que fazer isso, isso vai voltar. Eu não vou falar isso, isso vai voltar contra mim, eu não vou plantar essa semente. Essa colheita é o que vou ter que colher. Então, Tiago fala de guerras que guerreamos inutilmente, guerras sem propósito, guerras motivadas por emoções insanas que ferem, matam, dividem, e tudo por motivos tolos, infantis, egoístas, mesquinhos. Muitos estão gemendo hoje, exatamente porque escolheram mal as suas guerras. Durante o seu reinado, Riel de Betel, Betel é casa de Deus, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube. De acordo com a palavra que o Senhor, foi o Senhor, tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Vamos lembrar isso aqui. Lá na questão de Jericó. Naquela ocasião, quando os muros caíram, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. A preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Ou seja, lá, mas bota tempo nisso. Na conquista de Canaã. A primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. E Deus falou pela boca de Josué: ninguém pode reconstruir isso aqui. E se reconstruir, vai afetar a família. Vai pagar um preço alto. Vai ser a custa do filho mais velho e do mais novo. Quando que isso aconteceu? Durante o reinado de Acabe. Riel, de Betel, reconstruiu Jericó. Mesmo sabendo da sentença liberada por Josué por parte do Senhor. Acabe foi o influenciador, o pior,
Porque você vai ler um pouquinho antes que Acabe não apenas achou, está escrito assim, ele achou que na terra do Deus de Israel não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, que era adorar os bezerros, como ele se casou com Jezabel, que era uma mulher estrangeira, e a lei e o Senhor já tinha dito, não se casem com mulheres estrangeiras. Ele construiu, enquanto Salomão lá, Davi estava lá, né? Querendo construir um templo para honrar o Senhor, Acabe, conhecedor da verdade, construiu, por causa da influência de Jezabel, que era dos Sidônios, um templo para Baal em Israel. Ele construiu um templo. E ergueu altares para Baal na terra do Deus de Israel. Ele tinha perfeito conhecimento que isso era errado. Ele precisava fazer isso. Ele sabia que era errado. Mas está escrito lá, ele achou que não tinha problema. Ele achou que não tinha importância. Ah, Deus, vamos rasgar tudo o que ele falou, né? Toda a lei que eles conheciam, a palavra que eles conheciam. Mas isso não tem importância. Cometeu os pecados de Jeroboão, que era adorar os 2 bezerros, e levantar altar a Baal. E construir um templo para ele. Riel, de Betel, e Betel é casa de Deus, essa influência errada levou Riel de Betel. E Betel, casa de Deus, o homem era da casa de Deus, a cometer essa loucura de reconstruir Jericó. Agora eu digo para você, com tanta coisa para reconstruir ou para construir, eu vou construir altar a Baal, templo para Baal e reconstruir Jericó. Tudo que era maldito, eu vou me aventurar em projetos malditos que vão arrebentar com a minha vida e os meus descendentes. Com tanto projeto maravilhoso, com tanta coisa maravilhosa para fazer. Queridos, não é por acaso que a igreja se tornou subcultura. Não é. Porque os crentes não se posicionam enquanto os ímpios dominados pelo mal berram, se posicionam, esperneiam. E os crentes, muitas vezes, estão brigando entre eles. Eu vivo falando para o meu pessoal. Ei, nós temos uma guerra violenta lá fora. Lá fora nós temos inimigos. O inferno está bramando. E vocês estão aí. Já não tem guerra o bastante. Não tem o suficiente. Como que nós vamos afetar o mundo? Brigando entre nós, com invejinha, com ciúminho, com projetos mesquinhos. Jesus está voltando, minha gente, e não há tempo para essas mesquinharias. Ele está esperando que nos levantemos como autoridades, como o povo da esperança, o povo forte, íntegro, que ama a justiça e a retidão, que fala a verdade, que ama, que exala o perfume dele, que o representa bem, que está vestido do seu espírito, que mostra a grandeza dele, que o honra em cada passo. Um povo diferente, que diz não para o pecado,
que é gentil, que é generoso, que tem uma atitude diferente, por onde passa, no trânsito, na rua, no trabalho, no condomínio, por onde passa, tem integridade. O homem de Betel, Riel, da casa de Deus, passou por cima de algo seríssimo. Ignorou o que ele jamais poderia ter ignorado. Para ele ter reconstruído Jericó, foi tempo, foi dinheiro, foi energia, trabalhadores. Um projeto fadado ao fracasso, que trouxe para ele desgraça para a vida dele. Uma guerra que ele não tinha que ter guerreado, um problema que ele não precisava ter pegado. E que trouxe para ele como retorno o que é a morte do filho mais velho e do filho mais novo. Porque ele ignorou. Está escrito, eu li para você, ele ignorou. Ele reconstruiu. Instalou aqui, ó, Jericó, lançou os alicerces. A custa, ó, do seu filho mais... Instalou sua esposa à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué. Ele reconstruiu, lançou os alicerces, à custa do filho mais velho e à custa do filho mais novo. Está aqui, ó, ele ignorou, ó, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Ele sabia, mas sabe quando a pessoa ouve? Ah, então, não, mas isso faz muito tempo. Deus já até esqueceu isso aí, gente. Deus lá esquece. Não, aquilo faz muito, gente, esquece, isso é ultrapassado. Isso aí faz muito tempo já. Tem nada a ver. Sabe, eu estou com esse projeto, assim, eu quero reconstruir Jericó. Eu posso construir uma outra cidade, já que eu vou gastar tanto dinheiro para reconstruir Jericó, para ir para esse projeto maldito, eu posso fazer. Não, mas, sabe, eu quero o que Deus falou que não. E Deus falou que não. Mas eu finjo que Ele não falou e conto com a sorte. Vamos ver no que dá. Eu acho que isso é bobagem, não vai acontecer isso não. Não vai. Acha, comigo não acontece, sou Riel, da casa de Deus, gente. Isso não acontece não. Isso é coisa ultrapassada. Foi lá naquele tempo, na conquista, no início, é ultrapassado. Isso foi no início, eles tinham acabado de atravessar o Jordão. E aquilo então foi dito ali, mas isso já faz muito tempo. Isso não vai acontecer. Perder meu filho mais velho, meu filho mais novo. Imagina, bobagem, vamos reconstruir. A palavra está vindo. Cuidado que suas escolhas vão afetar sua casa. Vão afetar sua família. Vão afetar seu destino. Vão afetar seu futuro. Vão afetar seus descendentes. Não, bobagem. Comigo não é bem assim. Comigo vai ser diferente. Não é bem assim. E nessa, ele passou por cima, o filho mais velho morreu, o filho mais novo morreu. O primogênito e o caçula. Valeu! Reconstruiu Jericó, né? À custa dos seus 2 filhos. Quantas vezes nossos projetos estão custando a bênção dos nossos descendentes? Nossos projetos estão afetando a nossa descendência, estão afetando a nossa vida. Nós estamos nos nossos projetos, mas está custando tão caro. Tão caro, que com certeza o arrependimento desse homem deve ter sido assim, desesperador.
Toda vez que ele olhava para Jericó reconstruída, ele via que foi à custa do sangue do filho mais velho, do filho caçula. Porque ele passou por cima da palavra, ignorou, achou que aquilo era bobagem. Quantas coisas que nós achamos bobagem, né? Simplesmente vamos lá e fazemos, porque não é bem assim. Mas é bem assim, queridos. Eu estou andando com Jesus há mais de 30 anos. Eu conheci muita gente nessa minha jornada. Eu tenho muita história para contar. E eu posso dizer a você, é bem assim. Pelas minhas próprias experiências pessoais, as que estão me rodeando, e de tantas pessoas. A palavra é a verdade. Ela se cumpre. Pontos e vírgulas. Tanto que você vai ver lá em Apocalipse falar. Jesus falando, ai de quem? Tirar um tio. Um ponto, um tio, um pingo. Ai de quem tirar. Um tio, tá lá, leia lá na última página. Ai de quem? Alterar um tio aqui. Se um tio, vai lá, pode ler, Apocalipse, última página, você vai ver. Se um tio não pode ser retirado. Imagina ignorar o resto. Ele podia ter reconstruído, construído tanta coisa, tem tanta coisa que a gente pode fazer, não é? Ele foi reconstruir o que ele não podia, Jericó. Colheu a dor da guerra errada, foi a colheita dele, do projeto errado, a perda de 2 filhos, tudo que Acabe fez, e não foi pouco, caiu sobre ele e seus descendentes. Nenhuma das construções, nem de Jeroboão, nem de Acabe, permaneceram. Construíram na areia, para a maldição deles e dos seus descendentes. Tanto Acabe como seus descendentes tiveram um fim trágico. Você pode estudar e ver lá, a casa de Acabe, quando fala, faz uma pesquisa dos pecados de Jeroboão e a casa de Acabe, você vai ver que coisa mais terrível. Acabe usou mal tudo que ele recebeu, tudo se voltou contra ele e os seus descendentes, tudo. Tudo voltou contra ele e os seus descendentes. Foi uma coisa assim lamentável. A brutalidade quando o Senhor ainda levanta Jeú para exterminar com a casa de Acabe, é até difícil, você vai lendo a agressividade de Jeú, você vê que era uma fúria que era do próprio Deus, para riscar de vez da terra aquela descendência que só tinha feito mal, só tinha trazido contaminação para um lugar que era santo. Então ela disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de bobo e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia. Aí fala comigo agora, ó, ficando ele a ponto de morrer. Toda vez que eu leio esse versículo, eu penso a mesma coisa, às vezes verbalizo sozinha. Como me ensina? Sansão, o fortão, Sansão, que foi gerado com o propósito de libertar Israel das mãos dos filisteus.
tinha uma fraqueza por mulheres, era impulsivo, emocional. Pagou um preço muito alto por isso. E aqui, nesse caso, nesse momento, nesse episódio com a Dalila, a Bíblia diz que ela cansava ele dia após dia. Aliás, isso aqui é a representação do diabo. Quando você não se posiciona. Ele vai te cansando para ver se você se elimina as suas forças e você cede para ele. O sujeito estava a ponto de morrer e continuava tolerando aquilo. Ele podia. Ela estava dando pressão nele, ela queria saber qual era o segredo, porque ela estava ganhando com aquilo. Observe, a ponto de morrer, sendo que bastava ele dar um basta. Era só dar um basta, bastava dizer fim para isso. Não vou contar e não quero mais falar sobre esse assunto. Ponto. Mas é impressionante, as pessoas ficam cegas, burras, e fazem coisas tolas, insensatas, simplesmente porque não tem coragem de dizer não, basta, não vou ficar com isso, não vou fazer isso, não vou me submeter a isso, não vai acontecer. Fala para elas mesmas, eu não preciso passar por isso, acabou. Essa guerra, eu não tenho que guerrear. Pronto. Eu não vou estar nisso. Não quero. Mas ela estava lá fazendo o quê? Chantagem emocional. Olha a chantagem. Ah, você não me ama, você não confia em mim. Dissimulada. Perigosa. E ele cego. Podendo dizer não. Chega. Quantas vezes você só tem que dizer, não tenho que estar envolvida nisso. Isso eu não tenho que aguentar. Não há propósito nenhum no que eu estou tolerando. Ou seja, você tem o que tolera mesmo. Porque uma coisa é tolerar algo com propósito. Porque você leu lá, que é o que Deus espera de você. Outra coisa é você tolerar um negócio sem propósito. Outra coisa é você se calar para algo que você não pode se calar. É você se submeter a algo que você não tem que se submeter. Escuta, a Bíblia me ensina muito bem que guerra eu tenho que guerrear, o que eu tenho que tolerar, mas tem coisa que eu não tenho que tolerar. Um não terminaria com isso. Coragem para dizer não, estou fora, fim, não vou mais falar disso, acabou, ponto final, não lido com isso, não me meto nisso, não quero isso na minha vida. Mas não. Imagem, status, covardia, aprovação, e por aí vai. São alguns motivos para as pessoas continuarem tolerando coisas que vão matá-las emocionalmente, adoentá-las. Eu estou a ponto de morrer. Ué, põe um fim nisso, você não tem que tolerar isso. Ai, não aguento mais isso. Ué, então para de aguentar, ué, toma uma decisão. A vida é feita de decisões. Se eu estou falando de aliança, de princípios, é uma coisa, e além disso, a Bíblia nos ensina muito bem a viver com sabedoria. Até dentro das coisas que a Bíblia manda tolerar,
tem situações ali que tem limite. Não é bem assim. Qualquer coisa que me colocar entre Deus, o propósito que Ele tem para mim, acabou. Não tem mais conversa. A nossa submissão a qualquer coisa termina quando aquilo afeta a nossa submissão a Deus e ao que Ele tem com a gente. A sua obediência a Deus é total. Só a Deus que é total, que é absoluta. Se Ele mandou, ponto, acabou. Ele vai te dar graça para passar. Deus foi muito claro a respeito de Jericó. Tudo seria consagrado à destruição, era anátema. O ouro, a prata, para o tesouro do Senhor. É tão claro isso aqui, quando você lê, tão claro. Mas Acã simplesmente ignorou. E as consequências foram terríveis. Ele se meteu num negócio que ele não precisava, ele não tinha necessidade. Foi tão assim, lamentável o que ele fez com ele, com a família dele, com tudo e com Israel. Porque ele foi egoísta. Ele não pensou nas consequências daquilo. Para ele, para a casa dele e para Israel. Israel perdeu uma guerra, passou vergonha, sofreu, perdeu gente. Por fim, ele, a família e tudo que era dele foram destruídos, queimados. Por conta de uma bobagem. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Mas, olha como a Bíblia fala, os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Mas como? Acã. Você vê que quando ele fazia parte daquela comunidade, daquela nação, ele afetou muita gente. Porque se nós agirmos de forma egoísta, nós não vamos só afetar a nossa vida, nós afetamos outros. Nossas decisões afetam quem está ao nosso redor. Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, a maior tribo. Davi era da tribo de Judá. Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá. Judá quer dizer adoração. Ele era uma figura importante, de uma tribo importante, da tribo da adoração. Ele ouviu a mesma palavra que todo mundo ouviu, mas o que veio na cabeça do Acã? Não é bem assim. Ele não acreditou. Sabe quando você está ouvindo a palavra e não está acreditando? Você está acreditando nas mentiras que o diabo está contando para você. Não é bem assim. Não acho, não penso assim. Bobagem, é exagero. Quando ele estava vivendo o desespero, ele viu que não era exagero. Apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Acendeu-se contra Israel.
Meu Deus, para mim isso é tão sério. Ele ouviu, ele pegou um problema que ele não tinha que pegar. Ele se meteu numa situação porque ele simplesmente passou. Depois ele mesmo fala, então, eu cobicei uma capa babilônica, não sei mais o que até esqueci. Sabe, bobagens. Ele perdeu a vida, sua família inteira também. 38 soldados, colegas dele, foram mortos por causa da sua atitude inconsequente, que cobrou muito caro. Porque Deus foi claríssimo, não se apossem, não toquem nada. Deus sempre liberava o despojo e liberou das outras guerras, mas aquela era as primícias de Canaã. E se as primícias são santas, a massa também o é. Então, de Jericó, você vai ver, na jornada do deserto, as guerras que eles enfrentaram, eles puderam pegar o despojo. Depois de Jericó, eles também estavam liberados para o despojo, mas Jericó não. Porque era a primeira conquista. E a lei dizia, as primícias são do Senhor. Aquilo era do Senhor. Eu fiz um culto inteirinho falando sobre isso, um tempo atrás. Inclusive desse assunto, de Jericó. Usando como base principal esse versículo, se as primícias são santas, a massa também o é. Quer dizer, é do Senhor, não adianta você passar por cima. Por isso que uma pessoa, ela não dizima, ela não oferta, ela não busca Deus em primeiro lugar, Deus não ocupa o primeiro lugar na vida dela, e ela quer tudo de Deus. Ela não dá as primícias. As primícias são do Senhor. O primeiro lugar é dele, as primícias são dele. Isso é uma lei. É para o Senhor. Primeiro é para ele. O primeiro lugar é dele. O meu coração tem que pertencer a ele. Não a outras coisas. E o Acã passou por cima. Passou por cima do que ele jamais poderia ter passado. Ele foi guerrear uma guerra que ele não precisava. Sabe, coisas que as pessoas se envolvem sem nenhum propósito, assuntos, projetos, relacionamentos. Elas deixam entrar umas loucuras na cabeça. E a mente é a porta do coração. O que passa aqui, desce aqui. Por isso que o que é mal, você não pode deixar passar. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Se a minha mente não renova, como é que o meu coração vai ser do Senhor? Se eu cheguei e estou uma vida inteira e penso do mesmo jeito, como é que eu posso dizer o meu coração é do Senhor? Jefté chamou Efraim
Mas além deles não irem, de não fazer o que deviam fazer, tiveram uma atitude totalmente desnecessária, que causou muitas mortes. Na verdade, 42 efraimitas morreram. E tudo começa com uma cabeça tola, que faz uma escolha tola que vai afetando todo mundo. Esse conflito aconteceu por ego, por imaturidade, por tolice mesmo. Você vê que é uma insensatez tão grande que você pensa, não faz sentido uma coisa dessa. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Agora, tem gente que parece que não pensa. Eu vou medir força com um sujeito que era um guerreiro, que quando os amonitas foram contra Gileade, ele tinha sido expulso pelos irmãos, porque ele era o filho da prostituta, e não ia herdar, e foi para Tob, e estava lá, e aí esse rei amonita queria entrou em guerra contra Israel. E estava exigindo, devolvam as minhas terras, e não sei o quê. E eles ficaram tão desesperados que não tinha um guerreiro no nível de Jefté. E eles foram em busca de Jefté. Colocaram ele como cabeça, comandante, e como juiz e como comandante do exército. E Jefté, muito sábio, argumentou com o rei amonita e foi contando toda a história de Israel para ele. Mas ele não quis fazer acordo e o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele foi, venceu a guerra, e foi um sucesso. Ele convocou todo mundo. Aí, Efraim não fez o que tinha que fazer, mas sabe quando as pessoas parecem que surtam? Você fala assim, o que deu nessa pessoa? Ela foi chamada, ela tinha oportunidade, o lugar era dela, ela podia fazer, aí ela não faz, e aí vem com essa. Ah, você não me chamou. Não, eu chamei. Ah, eu vou queimar sua casa, eu vou queimar você junto. Um sujeito que tinha acabado de vencer um inimigo poderoso. Efraim não podia contra Jefté, contra Gileade. Mas assim, as pessoas parecem que ficam... Sabe quando o diabo rouba a capacidade de pensar com clareza de uma pessoa? E ela vai lá, sem sentido, assim, e compra uma briga insana. E fala coisas que não são verdadeiras, que não são justas. E quem era o Deus desse povo? Deus de Israel. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda contra os amonitas. E embora eu os tenha chamado sem, vocês não me livraram das mãos deles. Eu chamei vocês. Mas o que vocês vieram fazer por mim, para me ajudar? Vocês não fizeram nada. Quando vi que vocês não ajudariam, que vocês não me ajudaram, não sei por que vocês estão aqui exigindo alguma coisa, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. O Senhor.
Porque se eu tivesse esperado por vocês, eu estava perdido. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Vocês vieram para lutar contra mim? Vocês estão querendo guerra comigo? Aquilo não fazia sentido. Jefité reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Mentirosos. Eles não foram, eles não fizeram o que eles tinham que fazer, e agora eles se colocaram como vítimas. Me deixaram de fora. Você não colocou nos planos. Você me deixou de fora, Jefité. Agora também eu vou lutar contra você. Uns negócios, você encontra coisa na Bíblia, você pensa, gente, o que deu nesse povo? Cadê a inteligência? Mas, Efraim e Manassés, você sabe, descendentes, os filhos de José, esses aqui são os descendentes. Efraim, Manassés, descendente de gente abençoada. Mas você vê, não adianta ter o Deus certo, o sangue de Abraão correndo nas veias, e não ser dirigido, liderado pelo Espírito Santo. Tem tudo e não tem nada. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim, ficou muito feio para eles. Porque eles foram derrotados. Agora, eles tomaram todas as passagens do Jordão. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondesse que não, tinha um código. Diziam: então diga Shibolete, que é rio que flui. Se ele dissesse Sibolete, porque tinha um sotaque, não sabia pronunciar, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. Por quê? Porque estava mentindo, ele era efraimita sim. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Por causa de quê? De ego, de bobagem. Quanta gente morreu, quanta gente pereceu por causa disso aqui, ó, que eu leio para você de novo e você fica assim perguntando: tá, então, e aí? Eu não entendi. Mas por que eles fizeram isso? Pois é isso mesmo, por que eles fizeram isso? É a mesma pergunta que às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: tá, então, eu não entendi nada, por que você fez isso? Nem a pessoa sabe explicar. É ou não é? Às vezes você olha assim e fala assim: tá, por que você fez um negócio desse? Isso não faz sentido, isso é estúpido. Nem a pessoa sabe explicar. Peraí, você é convocado, você não vai, aí você quer exigir um negócio que não faz sentido, aí você ameaça, você perde a guerra, gente geme por sua causa. Depois tentava se passar por gileadita, o sotaque não deixava, falava a palavra errada, morria ali. Não sabia nem falar a língua, nem mentir direito, nem inteligência para mentir tinha. Então, assim, você vê na Bíblia, e eu poderia ficar aqui, ó,
falando de guerras erradas. Não sabiam nem pronunciar corretamente. Tentaram se passar por algo que eles não eram. Foram pegar um problema que não tinha nem sentido. Eu poderia, hoje eu não peguei Saul, porque Saul assim, é que Saul está tão batido que eu falei, me dá outro aqui. Porque assim, eu vou falar de Saul, Senhor, o povo já sabe tudo de Saul. Saul é um grande exemplo. Que ele pregava, ele mesmo despregava, de manhã ele estava bem, à tarde ele estava ruim. No momento ele estava assim, no outro ele já estava tentando matar, endemoniado. O cara tenta acabar com a feitiçaria, depois ele vai atrás de uma feiticeira. O mesmo cara que está perseguindo Davi é o mesmo que agora começa a chorar. E se arrepender, me desculpe, me perdoa. Aí, de repente, bipolar. Ora está de um jeito, está de outro. Deus manda, dá as missões para ele, não cumpre nenhuma direito. O cara da imagem, da aprovação, que só perseguiu o trono, nunca foi atrás da arca. Davi é que depois que assumiu o trono foi atrás da arca, nunca foi atrás da arca. No reinado dele, você não vê um dia ele ir atrás da arca. Deus manda exterminar com os amalequitas, ele tenta exterminar com os gibeonitas que não podia. Aí ele deixa os amalequitas e quase extermina com os gibeonitas, aí deixa uma maldição. Aí Davi assume o trono, está 3 anos de fome. 3 anos de fome, de crise, uma miséria danada. E Davi não entendendo aquilo, vai a Deus. Senhor, o que é isso? Que crise é essa que não cessa? Deus vem e fala para ele, é por causa da aliança que Josué fez com os gibeonitas, e Saul foi e tentou exterminar, passou por cima, quebrou uma aliança, e não reparou, é por causa da família sanguinária de Saul. Aí o sujeito já tinha morrido, aliás, se suicidou. E aí tem que reparar os gibeonitas. 7 da família dele, netos e filhos, foram sacrificados. Ou seja, depois de tanto tempo que ele tinha morrido, ainda a família estava gemendo por causa das escolhas dele, das guerras erradas que ele guerreou. Guerras inúteis, cansava os soldados perseguindo Davi, que nunca foi inimigo dele. Os filisteus eram inimigos dele, Davi nunca foi inimigo dele. Mas tem gente que tem o dom de transformar em inimigo quem não é inimigo. De buscar guerras com as próprias mãos. E como eu disse, eu fico aqui falando de muitas guerras inúteis, sem propósito, que muitos guerrearam e, o que é pior, estão guerreando aí. E aí eu pergunto para você, e você? Você está guerreando a guerra certa? Guerras com propósito ou sem propósito nenhum? Eu sempre falo que a vida é feita de escolhas, inclusive as guerras. Eu ganhei sabedoria em Deus o suficiente para saber exatamente as guerras que eu tenho que guerrear.
A minha guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades. A minha guerra é contra o diabo. Eu não guerreio contra pessoas. Eu não quero estar onde não é para mim. Se tem uma oração que eu faço não me deixa prosperar onde o Senhor não está. Não me deixa prosperar no erro. Não me deixa guerrear a guerra errada. Eu não quero estar onde o Senhor não está. Se o Senhor não estiver, fecha tudo. Se é algo errado, trava tudo, põe trancas de ferro. Eu quero ser frustrada. Frustra todos os meus projetos errados. Quando eu estiver botando o meu pezinho em algo que o Senhor não está, me frustra. Porque isso vai ser bênção na minha vida. Livramento. Tira o que não é para mim. Me tira de onde eu não tenho que estar. São orações maravilhosas que eu aprendi a fazer. A sabedoria me ensinou. Frustra os planos que não são seus. Porque os seus não podem ser frustrados, mas os meus errados devem ser frustrados. Não me deixa prosperar naquilo que o Senhor não está. No erro, no pecado. E essa tem que ser uma oração que cada crente tem que fazer. Me coloca na sua agenda, Senhor. Seja lá o que for que o Senhor vai fazer, eu quero estar dentro. Mas me tira. Não me deixa prosperar em projetos que o Senhor não está. Não me deixa. A vida é feita de escolhas. Inclusive as guerras. A guerra errada pode custar o seu destino, o meu, a nossa vida e da nossa família. Cuidado com ideias que o diabo dá. Ideias têm consequências. E o diabo adora dar ideias. Ideias têm consequências. E ele chega muitas vezes numa sutileza e dá uma ideia. Ideias têm consequências. Onde Deus não está, você não deve querer estar. Vamos nos colocar de pé. A mão no coração. Eu convido você, com a mão no seu coração e um temor profundo, fale com Deus. Tome decisões sérias, maduras. É uma palavra para realmente refletir, pensar, pontuar, consertar, acertar, cortar da vida. Mudar o rumo, endireitar, reparar. Guerra sem propósito. Escolha as suas guerras. Saia de onde Deus não está. Nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra as potestades.
E o diabo chega e ele só sabe fazer uma coisa: mentir. Mas se você conhece a palavra, ele não vai ter mais poder, porque conhecereis a verdade e ela te libertará. Lembra do que eu falei no início da reunião? A árvore tem raízes. Raízes é um sistema de crenças. Troncos são valores, galhos, comportamento. Fruto é somente a consequência. Se a raiz é a mesma, não adianta tirar o fruto da árvore. Não trate as consequências. Trate a raiz. Se a minha mente não é renovada, então não há esperança. A Bíblia deixa isso bem claro. Renovação mental. Se eu penso do mesmo jeito, eu vou agir do mesmo jeito. Chega de religiosidade, de emocionalismo. Vamos amadurecer. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Das questões internas que nunca são resolvidas? Das coisas que vocês cobiçam e não têm? E têm as piores atitudes para obter? Vivem a fazer guerras? Guerras erradas? Sem propósito, sem inteligência, que tiram, não agregam. Vamos orar ao Senhor. Fale com Ele. Nós recebemos condições. A palavra, ela nos dá essa clareza, ela nos ajuda a ver. Ela chega como um holofote que ilumina pontos escuros da nossa vida. Então, com conhecimento, com visão, com clareza, eu posso me levantar e me posicionar com sabedoria. E então viver um resultado completamente diferente. Ó Espírito Santo, a Tua palavra é maravilhosa. Ela é transformadora. E eu quero agradecer por ela. Pedir nesse momento, Espírito Santo, que revelações profundas estejam acontecendo. Entendimento, visão. Que o Senhor esteja
falando, pontuando, fazendo uma obra transformadora na vida de cada um. Eu oro por renovação mental. Eu oro por uma ação radical do Senhor agora. Para que essas fortalezas sejam demolidas, essas mentiras caiam por terra, esses padrões escravizantes sejam arrancados. Para que cada um nesse momento realmente esteja levando cativo cada pensamento à obediência ao Senhor. Se livrando dessas crenças malditas, escravizantes, sabotadoras, enganosas, que travam, que muitas vezes são como bolas de chumbo, que amarradas ao tornozelo, que pesam, tornam a vida difícil de caminhar. Quantas construções maravilhosas nós podemos fazer, e muitas vezes vamos tentar reconstruir o que não é para nós. Nos metemos em coisas que nós já sabemos que o Senhor não está lá. Nos envolvemos em projetos falidos. Tocamos em coisas que são anátemas. Provocamos situações, nos fechamos, transformamos em inimigos quem não é inimigo. Provocamos guerras, causamos guerras, guerreamos guerras, inúteis, sem propósito, toleramos coisas que não temos que tolerar. Vem Espírito Santo, pedimos renovação mental, sabedoria, inteligência, visão, capacidade de ver, revelações profundas, capacidade de mudar através de uma mente renovada, a fé na Tua palavra. Eu oro pedindo que o Teu povo creia na palavra, creia na palavra, creia na palavra, creia na palavra e derrubem, que cada um possa derrubar todas essas mentiras que vêm travando, impedindo a pessoa de ter uma vida plena. Quantas vezes nós vemos gente que tem tudo para viver em plenitude, tem tudo, mas não tem o principal, não tem temor, não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem visão nenhuma. Por quê? Porque o interior está amargo. Por conta dos seus conflitos, suas paixões, suas cobiças. E quem está em guerra dentro, vai estar em guerra fora. Por isso que se nós não vencemos, Senhor, a nossa guerra interna, como vamos vencer as guerras externas? Nós vamos provocar guerras inúteis. Tem misericórdia de nós, Senhor. Venha ao nosso encontro, Espírito Santo, e ajuda-nos
Ajuda-nos a viver. Que o temor do Senhor esteja sobre nós. Que realmente cremos na Tua palavra. Que a Tua palavra se torne lei para nós. Que cada um possa, sim, por crer nela, dizer: é bem assim, é verdade, é assim que é. E não arredar dela, vai se aprofundar nela. Vem, Espírito Santo, e nos ensina a viver a nossa vida. Porque eu vejo gente gemendo, envelhecendo, porque frustrada. Pessoas tão infelizes e frustradas, porque a vida é guerrear, guerras sem propósito, guerras inúteis, tolerar o intolerável, provocar, causar, por nada. Nos ajuda, que não sejamos os mesmos. Limpa-nos, renova-nos, purifica-nos, liberta-nos. É o que eu peço. Uma mudança aqui. Porque a gente sabe, está tão claro, se não muda dentro, nunca vai mudar fora. Se não acontece dentro, não vai acontecer fora. Se eu não creio aqui dentro, se eu não vi aqui dentro, se não existe aqui, não vai existir aqui fora. E eu quero ver o Teu povo avançando, vencendo. Mas enquanto muitos não crerem na Tua palavra, de forma total e absoluta, nada, ou muito pouco vai acontecer aqui fora. Que o temor do Senhor esteja sobre nós. E que possamos dizer não para o que o Senhor já disse não. Que possamos entrar todos os dias com essa mentalidade, a cada novo dia. Que vamos estar onde o Senhor está, que vamos entrar em guerras que têm propósito, tolerar o que faz parte desse propósito. Nós vamos viver de forma elevada, de forma que Te glorifica, que Te honra e que dá condições para o Senhor agir e se manifestar poderosamente na nossa vida. Continue falando e eu oro para que a pessoa que entrou não seja a mesma que vai sair. Eu oro para que ela esteja vendo com uma clareza, uma profundidade e nunca mais retroceda. Que ela estabeleça as mudanças e continue evoluindo nelas e estabelecendo. Muito obrigada. Te amo, te agradeço. Amém. Amém, amém.